iniciando o capítulo 10 do nosso livro didático, o tema agora quadro físico e recursos naturais da África, certo? E, bom, chamando a atenção inicialmente, quando falamos de África, uma grande extensão territorial, consequentemente, uma grande extensão territorial tanto no sentido norte-sul quanto no sentido leste-oeste, né? Latitude e longitude. Em consequência disso, nós temos uma grande variedade de climas, uma grande variedade de relevos, uma grande variedade de vegetação, uma grande biodiversidade, digamos assim, né? A África, chamando a atenção, cortada por dois principais meridianos, né? Paralelos, o paralelo do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, aqui, né? Equador e meridiano de Greenwich. Também aqui o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então a África é mais ou menos dividida ao meio, né? Metade da África a gente pode dizer que está no hemisfério norte e metade da África a gente pode dizer que está no hemisfério sul. Claro, um pouquinho mais aqui no hemisfério norte do que no hemisfério sul, né? E o meridiano de Greenwich, que divide a África também em parte oeste e parte leste da África. Ok? Sobre o relevo africano, é importante a gente chamar a atenção que existem três grandes grupos, certo? A predominância de planaltos, em seguida de montanhas e, por fim, de planícies, que são as regiões mais baixas em menor quantidade. Então, principalmente planaltos, depois montanhas e depois planícies, né? Ainda sobre o relevo, nós podemos destacar aqui a influência das placas tectônicas, certo? E de algumas regiões com altitudes bastante elevadas, né? Como é o caso do Monte Kilimanjaro e do Monte Quênia, acima de 5.000 metros, né? 5.199 para o Quênia e 5.895 para o Kilimanjaro. Abordando especificamente alguns deles, na página seguinte aqui a gente tem um mapa interessante. Eu já vou dar um zoom para facilitar a nossa leitura. Aqui. Vamos lá, opa, foi zoom demais agora. Aqui tá bom. Então aqui, chamando a atenção, né? Cadeia do Atlas, uma das principais cadeias de montanhas aqui, na região noroeste, então, da África, lembre-se, né? Equador, então acima do Equador a gente está no norte, e a gente pode dizer que como a gente está aqui a oeste do meridiano de Greenwich, região noroeste, embora ela siga um pouquinho além disso, né? Além da cadeia do Atlas, então, altitudes aí de até 4.167 metros, né, os maiores, na região então de Marrocos, Argélia e Tunísia, essa região aqui, cadeia do Atlas. A gente pode chamar atenção ainda para as grandes montanhas que eu falei agora, né, do Kilimanjaro e do Quênia, as duas 5.895, 5.199 metros, essa região aqui envolvida com placas tectônicas, né, a questão de placas tectônicas, tem uma falha aqui nesse meio aqui, acabou gerando o falado também Rift Valley, a gente já vai falar dele, né, e algumas das grandes montanhas. No sul do continente, então, nós temos uma outra cadeia de montanha, que é a cadeia de montanhas de Drakensberg, certo? Na África do Sul, com altitudes de até 3.482 metros. Também vale chamar a atenção aqui para o deserto da Namíbia, nessa região, para o deserto do Saara, no norte, então deserto do Saara no norte da África, deserto da Namíbia no sul, mais para o sul da África, né, quase no extremo sul aqui, ocupando até um pedaço da África do Sul também. Essa região aqui de transição entre o deserto e o litoral, chamada de Sahel, uma faixa de transição, então. Além disso, a gente pode chamar atenção, então, aqui, deixe-me ver, os lagos, né? O Lago Vitória, o maior lago da África, o maior lago equatorial do mundo aqui. O Lago Tanganica, esse aqui, e o Lago Nyassa. Esses três lagos aqui com altitudes, com profundidades muito grandes, né? Em virtude dessa questão geológica que tem na região, então, uma grande falha ali, né? Que abriu um buracão, digamos assim, então, alguns lagos associados a isso. Nós podemos chamar a atenção aqui também para as florestas equatoriais nessa região. Lembra-se, esse mapa aqui é um mapa físico, mapa de altitude, né? Portanto, esse verdinho aqui não significa florestas, ok? Esse verdinho aqui significa as altitudes mais baixas, significa altitudes mais baixas.
Então aqui, quanto mais vermelhinho, mais alto, acima de 3.000 metros, quanto mais verdinho, mais baixo, né? Alguns lugares aqui até abaixo do nível do mar, né? Menos 133 metros, ou seja, algumas depressões no relevo africano. Então, nessa região central aqui, nós temos a maior floresta africana, a floresta equatorial do Congo, né? Ocupa uma grande extensão aqui. Ela passa até um pouco aqui do Lago Vitória, até muda de nome, porque aqui é uma região de grandes montanhas, então ganha um nome diferente, a floresta. E aqui também, foi até o litoral, no Quênia, também continua a floresta, mas não tem a mesma característica da floresta equatorial aqui dessa região do Congo. Uma floresta muito densa, a segunda maior floresta equatorial do mundo, né? Por consequência, por ser floresta equatorial, uma grande intensidade de chuva, uma grande biodiversidade, né? Muitas espécies vegetais e animais. O que mais que a gente poderia chamar atenção aqui? Lago Vitória já falei, Saara já falei, e a fenda aqui do Rift Valley já falei, né? Todos esses temas aqui estão mencionados logo aqui abaixo, certo? Cada um deles. Aqui, vamos diminuir o zoom agora. Aqui. Ok, aqui a gente tem um mapinha mostrando o contorno, né, o encontro das placas tectônicas. Aqui na região do Rift Valley a gente pode ver que tem um falhamento aqui que ocasionou aquele tipo de relevo que a gente já falou. Seguindo adiante, bom, aqui uma questão mais histórica, né? Opa, zoom demais aqui. Mais histórica referente à disputa colonial, no período da colonização da África, nesse caso aqui por alemães e ingleses, né? Então, os principais montanhas aqui, os principais montes da África, o Monte Kilimanjaro e o Monte Quênia, né? Montanhas aí acima de 5.000 metros. O Kilimanjaro, que foi primeiro ocupado pela Alemanha, e o Quênia, primeiro ocupado, então, alcançado, digamos assim, primeiro alcançado pela Inglaterra. Então, o Kilimanjaro ficou pertencendo, essa região ao redor do Kilimanjaro, ficou pertencendo à Alemanha de 1890 até 1964, e o Monte Quênia, a região ao redor ali, ficou pertencendo aos ingleses de 1899 até 1963. São dados um pouco mais históricos, né? Mais curiosidades aqui a respeito das duas maiores montanhas da África, né? Aqui o Kilimanjaro e aqui o Monte Quênia, esse um pouco mais pontudinho, certo? Seguindo um pouco adiante aqui, falando agora sobre hidrografia de maneira mais específica sobre os principais rios, então. O primeiro rio a ser mencionado, o Rio Nilo, um rio de grande importância para a África, um rio que abrigou grandes civilizações, a exemplo dos egípcios, né? 4.000 anos antes de Cristo, como está mencionado aqui, AC antes de Cristo. O Rio Nilo, muito importante sobre vários aspectos, ele é navegável, então é uma importante via de transporte. Ele também proporciona as cheias do Nilo, né? Quando ele sai daqui do seu leito, então, por conta do Rio Nilo, a gente não chamou atenção, deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás, falar dos rios aqui nesse mapinha aqui, ele facilita, vamos dar um zoom aqui de novo e falar só dos principais rios aqui que eu esqueci. Então aqui a gente tem o Rio Níger, certo? Um dos principais rios, a gente já vai falar na sequência. O Rio Nilo, nessa região aqui, o Rio Nilo então que nasce nas montanhas da Etiópia. O Rio Congo, nessa região ali, ó, a bacia do Congo, certo? Então Nilo, Níger e Congo, os principais rios aqui a serem destacados na África, certo? Os três principais. Aqui lembrando o Rio Congo, aqui tem uma floresta equatorial muito densa, por conta disso muita chuva, então um rio um pouco diferente, né? O Rio Níger já não tem, é um rio que cruza uma região desértica, então é um rio com menos intensidade de chuva, né? E o Rio Nilo já ele recebe chuvas aqui nas suas nascentes, que são as montanhas da Etiópia. Voltar o zoom aqui e vamos lá para a página que a gente estava. Aqui a hidrografia, então destaque para o Rio Nilo, né, o maior rio aqui, o rio mais importante, digamos, da África. Abrigou grandes civilizações, como eu já falei. No período das cheias, né, as cheias que acontecem em virtude das chuvas lá nas montanhas da Etiópia, que eu mostrei agora. Esse rio, então, ele avança a sua calha, aqui a gente chama de calha do rio, então ele avança nessa região mais próxima ao rio, às margens do rio, que são mais baixas,
E quando a água sobe, a água leva nutrientes, quando a água desce, esses nutrientes ficam lá. Por conta disso, essa região aqui nas margens do Rio Nilo é uma região muito fértil, né? Muito aproveitável para a agricultura. Então, além disso, o Rio Nilo também está envolvido numa polêmica relacionada à construção de uma hidrelétrica. Hidrelétrica essa que gerou várias discussões, muita polêmica na região, né? Hidrelétrica essa que foi construída no período ainda aí da Guerra Fria, né? A sua construção, na verdade, já é bem mais antiga do que isso, a ideia de construir uma hidrelétrica na região, mas durante o período da Guerra Fria ela também gerou polêmica entre Estados Unidos e União Soviética, a gente já estudou esse tema, então existiu uma grande disputa entre esses dois polos de poder pelo mundo afora, e essa construção da hidrelétrica também esteve envolvida com isso. A construção dessa hidrelétrica também esteve relacionada a um problema arqueológico, né? O Egito, aqui essa região, muitos sítios arqueológicos, então o grande lago que foi criado para se construir a hidrelétrica, ele acabou inundando alguns sítios arqueológicos, parte desses monumentos foram até levados para outros países, a gente tem monumentos daqui hoje colocados na Europa, por exemplo, e outros monumentos aqui foram retirados da região de inundação e colocados às margens desse lago que surgiu, então, com a necessidade de inundar essa região para fazer a usina hidrelétrica. É claro que a usina hidrelétrica acabou gerando aí energia para a região, então teve esse benefício, mas ela alterou muito esse regime de cheias e secas do Rio Nilo e acabou prejudicando um pouco a agricultura abaixo, né, na região abaixo dessa hidrelétrica. Bom, essas questões do desenvolvimento não cabe aqui a gente discutir, mas o Rio Nilo e a própria hidrelétrica aqui teria tema para a gente falar aí por algumas aulas, né, visto a importância do Rio Nilo para a região. Seguindo, então, a gente tem aqui uma outra foto do Rio Nilo também, aqui sendo utilizado como meio de transporte, né, um barco navegando no Rio Nilo, na região do Egito. O Rio Níger, na sequência, a gente chamou atenção, o Rio Níger, esse que fica um pouquinho a oeste, ali na oeste do meridiano de Greenwich, e a norte, né, norte e oeste, então noroeste. O Rio Níger, uma questão interessante a chamar a atenção do Rio Níger é que ele tem uma gestão compartilhada. O que significa isso? O Rio Níger ele cruza alguns países, né? Aqui, ó, Guiné, Costa do Marfim, Mali, Burkina Faso, Níger, Benin, Nigéria, Chad e Camarões. Todos esses países aqui são atravessados pelo Rio Níger e por conta disso, todos os países participam da gestão das águas desse rio. O que significa isso? Significa que se o país mais acima no rio poluir o rio, o país mais abaixo no rio também será prejudicado por essa poluição, porque a água vai descendo, né, em direção ao mar. Por conta disso, existe lá, então, essa gestão compartilhada entre esses 9 países. A gente poderia dar o exemplo aqui da nossa região, aqui de São José, Florianópolis, Palhoça, Biguaçu, em relação à Baía aqui de Florianópolis, né? As Baías Norte e a Baía Sul aqui. Então, essas baías, elas são compartilhadas pelos municípios vizinhos, certo? Então, significa que se o município A poluir a baía, o município B também vai ser prejudicado por isso, porque a água se mistura, né, e essa poluição acaba circulando por toda a baía. Então, o ano passado nós vimos a construção, né, muitas notícias a respeito da construção de uma estação de tratamento de esgoto na Baía Norte, em Florianópolis, com a promessa de que iria despoluir a baía e etc. e tal. É um tema complexo a ser discutido porque uma única estação de tratamento de esgotos só num lado da baía não vai promover a despoluição da baía como um todo, porque todos os municípios no entorno continuam, né, jogando esgoto, inclusive Florianópolis mesmo, né, porque ali foi só uma estação de tratamento de esgoto localizada na Baía Norte. Então, uma grande parcela do esgoto produzido aqui nesses municípios, Florianópolis, Palhoça, São José e Biguaçu, continua sendo jogado nessa baía. Então, aqui a gente teria o exemplo da necessidade de uma gestão compartilhada dessa baía, né? Não é um rio, é uma baía, mas a gente tem também a necessidade da gestão compartilhada da água, então só para exemplificar aqui dentro do nosso ambiente. Seguindo, então, o próximo aqui, o Rio Congo. O Rio Congo, como eu chamei a atenção de vocês, ele passa dentro de uma floresta equatorial, portanto, chuvas intensas, né, no Rio Congo.
Ele também é usado para agricultura, também é usado para transporte em algumas regiões, e também é usado para geração de energia elétrica. Aqui nós temos a imagem de uma usina hidrelétrica, na verdade aqui não a queda da usina, né? Isso aqui deve ser um pouquinho abaixo das turbinas geradoras de energia, que devem estar um pouquinho à esquerda, aqui um pouquinho acima no rio. Mas essa é a imagem de uma hidrelétrica no rio Níger, né? Desculpa, do rio Níger, isso. O rio Congo também, a questão das usinas hidrelétricas também está presente, a questão da aproveitamento da água para a agricultura, a questão do aproveitamento da água para transporte, esses 3 usos também são feitos no rio Congo, né? A imagem de cima do rio Níger, me desculpe. No rio Congo é importante chamar atenção então para esse grande volume de águas, em virtude do rio Congo passar por uma floresta equatorial. O rio Congo tem um volume de águas muito grande, né? Como o autor do livro chama atenção aqui, ele está atrás somente do rio Amazonas, em volume de água no mundo, certo? Volume de água. Seguindo então, para finalizar essa parte de hidrografia e relevo, a gente fala um pouco dos lagos. Eu já chamei a atenção para vocês sobre os lagos, os principais, o Vitória, o Tanganica e o Niassa, naquela região ali meio central da África, né? Um pouquinho abaixo da linha do Equador, pouquinha coisa abaixo da linha do Equador ali, mas na região do Equador. E falamos da relação deles com essa falha tectônica ali, que gerou inclusive o Rift Valley, né? São lagos muito profundos, com uma biodiversidade interessante. Alguns organismos só existem ali no mundo inteiro, alguns peixinhos, né? E outra coisa a chamar a atenção aqui é a grande abundância de água subterrânea na África, né? Temos aqui um detalhe importante a ser chamado a atenção, é que como boa parte do território africano não recebe chuvas frequentes, né? Com exceção dessa região mais central, que é equatorial, que a gente acabou de falar, a reposição da água nesses aquíferos é muito limitada. Então tem algumas regiões até que praticamente não acontece reposição, como é o caso do Saara. Por conta disso, à medida que vai se tirando a água desse reservatório subterrâneo, né, chamado aquífero, a água vai acabando, né? Diferente do nosso aquífero Guarani aqui, o maior do mundo, né? Aí tem uma discussão aí entre esse aquífero africano, que o nosso está numa região que chove bastante, então até se retira a água em alguns lugares, mas a água é reposta. Bom, sobre o tamanho do aquífero existe alguma divergência aí, alguma polêmica, né? Mas disse aqui que o aquífero africano é maior do que esses aquíferos africanos, né? Porque não seria um só, seria uma região de inúmeros aquíferos na África. Eles seriam juntos aí maiores do que o aquífero Guarani. Mas os dados aqui do livro são um pouco controversos, né? O aquífero Guarani ele tem 1.200.000 quilômetros quadrados aqui de extensão. Aqui fala numa extensão de 660.000 quilômetros quadrados, né? E só a região do aquífero Guarani que está no Brasil, ela já é maior do que essa região aqui. Eu acho que aqui talvez tenha acontecido alguma confusão ou alguma referência a um outro número. Mas o que eu tenho de informação, inclusive procurei aqui o estudo oficial da ONU, aqui das Nações Unidas, que o autor se refere, né? Talvez tenha havido algum tipo de equívoco aqui na menção, mas o que eu observei no estudo é que em volume d'água, esse conjunto de aquíferos aqui, ou esse sistema de aquíferos da África seria maior que o aquífero Guarani, né? Mas com esse detalhe, né, que a gente chamou a atenção, que a exploração um pouco dificultada em alguns lugares aí, essa situação crítica aí da reposição da água nesses aquíferos africanos por conta da falta de chuva ou da pequena quantidade de chuva em algumas regiões, né? Mas, de forma geral, uma grande quantidade de água subterrânea, então, no território africano, uma parte pequena disso está sendo explorada. Isso poderia transformar o desenvolvimento do continente africano como um todo, né? Facilitando a vida das populações, facilitando a economia dos países ali, a agricultura, a produção de alimentos, enfim, toda essa questão relacionada à falta ou à abundância de água, né? E hoje eles estão vivendo uma intensa falta d'água
na África. Disse aí que aproximadamente 300 milhões de pessoas, né? Está listado aqui no textinho abaixo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas na África não tenham acesso à água potável. Quando a gente fala em 300 milhões de pessoas, é mais do que a população brasileira, né? Que é da ordem aí de mais ou menos 210 milhões de habitantes hoje. Então imaginem toda essa população sem acesso à água potável. Bom, pessoal, de forma geral é isso sobre o relevo e a hidrografia da África. No próximo encontro nós falaremos do clima, da vegetação e outros aspectos dos recursos naturais. Vocês querendo falar comigo, então estou disponível pelo Sistema Educar Web, pelo WhatsApp dos líderes das turmas, ou então na nossa live toda quinta-feira de manhã, das 8 às 9 da manhã, eu estou disponível aqui também para discutirmos o tema, tirarmos dúvidas a respeito da matéria e a respeito dessa situação que a gente está vivendo agora. Ok? Muito obrigado e até a semana que vem.